como conciliar vida de igreja e estudos. A pedido de inscrito, vamos falar sobre esse assunto aí logo após a vinheta. Olá galerinha, Jefferson aqui mais uma vez, este é o canal Justificados. Pessoal, nós já vamos entrar no assunto, mas antes disso, peço a vocês que deixem o like neste canal, verifique sua inscrição e também se está ativado o sininho para você receber todas as notificações aqui do canal Justificados. É muito importante para que vocês não percam nada, beleza? E também outro recadinho rápido, é sobre o jogo da Bíblia. Nós já tivemos agora em junho a primeira temporada desse ano, e agora nós estamos partindo para a segunda temporada, que vai acontecer no dia 20 de dezembro, ok, pessoal? Sábado, às 8h30 da noite. Estou aqui no site do Jogo da Bíblia, é um site super seguro. O que é que eu peço a vocês de início, né? Pode aí, só o guia do participante aqui que não está atualizado ainda, que vamos preparar ainda, mas todas as outras informações e informações atualizadas você vai encontrar principalmente aqui, ó. Entra no grupo público do Jogo da Bíblia e vai direcionar você para o nosso Telegram, ok? É o nosso grupo público lá no Telegram. Pessoal, o Jogo da Bíblia é uma gincana. Vocês vão entrar nesse grupo público, lá vocês vão ter acesso aos assuntos que vão cair na gincana, que vai acontecer no dia 20 de dezembro. Vocês vão revisar esses assuntos, não é nada muito profundo, nada que exija muito estudo, muito pelo contrário, são coisas bem leves. E vocês vão se preparar para que nesse dia você responda ao quiz, e aí, depois que todo mundo responder o quiz, automaticamente o robô vai fazer a contagem de quem ganhou. Dá uma olhadinha aqui, ó. O grupo privado, pessoal. Esse aqui é o grupo privado, ó. Vencedores, tá vendo? Aqui no grupo privado, que é o grupo que quando vocês se inscreverem, vocês vão acessar, tá aqui. As pessoas que venceram o Jogo da Bíblia, a primeira temporada, que a gente fez agora em junho, ó. Azaf, Gabriel e aqui o David Galvão. Essas pessoas aqui ganharam. Azaf em primeiro, Dória em segundo e o Galvão aqui em terceiro. E eles puderam escolher seus prêmios. Os prêmios foram estes aqui, ó. Esta Bíblia, este livro e esta camisa. Estes foram os prêmios. Eles já escolheram, já estão recebendo, dois já receberam os prêmios. Falta só um agora. Enfim, assim acontece o Jogo da Bíblia. Então você vai entrar nesse grupo aqui, ó, que é o grupo público. Você vem aqui nessa aba aqui, ó, inscrições abertas, tá vendo? Vocês vêm nessa aba inscrições abertas e clica aqui para se inscrever. Ele vai perguntar se você quer abrir o link do Botgram no Telegram. Ele vai abrir isso aqui, ó. Só que aqui porque eu tô no computador. Mas lá no Telegram ele vai direto pro Telegram mesmo. Ele vai abrir lá dentro mesmo. Aí você vem aqui comprar no Telegram. Pronto, aqui você vai prosseguir, beleza? A inscrição semestral, que é porque a gincana acontece a cada 6 meses, é R$17, né? Você vai pagar R$17 para poder participar daquela temporada específica para a qual você está se inscrevendo. Ou você pode também aqui na opção anual, você fica um ano dentro do grupo, apenas R$29,99. Ok, galera? Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso assunto. O irmão Luiz Felipe perguntou o seguinte, ou melhor, ele pediu para eu falar sobre o seguinte assunto, ó. Peço pelo amor de Deus que faça um vídeo sobre essa questão do cristão conciliar a vida da igreja e a vida estudantil. Meu irmão serve na mídia de uma igreja bem pequena e como não tem outras pessoas para revezar a função, ele acaba sendo escalado para estar em todos os eventos e cultos. E um dos grandes defeitos dele é não saber focar em duas coisas ao mesmo tempo. Já faz 5 anos que ele tenta o Enem e ano após ano a nota só piora. Não tira nem 600 de média. Ao invés de estudar, ele passa o dia todo estudando som e aprendendo a fazer os banners da igreja. A Bíblia diz que cabe ao solteiro dedicar-se mais ao Senhor, primeiro ao reino de Deus, depois de demais coisas serão acrescentadas. Explica essas passagens em um vídeo. Queria muito que meu irmão se dedicasse a passar em concurso. Galera, é o seguinte, ó. Isso aqui é um assunto muito importante, muito delicado. E a gente vai analisar aqui, porque de fato é um problema que afeta muita gente. Eu mesmo tenho alguma história sobre essa questão aqui para contar. Isso que o irmão dele passa aqui, né, vive aqui, eu passei, eu vivi também. Eu fui criado em ambiente de igreja também, e por muito tempo eu não gostava eu não ligava para estudar. Eu gostava de estudar a Bíblia só, né? Eu tinha isso na minha cabeça, não sei porquê, mas eu tinha isso na minha cabeça. Eu acredito que isso acontecia comigo porque em minha volta eu não tinha um ambiente que me incentivasse ao estudo secular. Às vezes eu via minha avó, por exemplo, me dizer, meu filho estude, mas era uma coisa assim muito superficial. Eu não via exemplos que me incentivassem a estudar ao meu redor. Eu não via nada me levando a de fato a estudar, né? Nada que me inspirasse. E aí, o que acontece? É interessante o irmão ter dito aqui que ele está, por exemplo,
estudando som e fazendo banners para a igreja. Isso é importante porque isso aqui já mostra o início de uma vocação profissional. Quem sabe a vocação dele, no profissional, não esteja atrelada à questão do som ou à questão do design, coisas também com as quais eu tenho certa familiaridade, né? Mais até com design do que com som, com operação de som. Eu sou músico, toco violão, guitarra, baixo e tal, mas em termos de sonoplastia, aquela coisa de entender as minúcias de som, eu não sei muitas coisas profundamente, né? Mas o cara que gosta de se aprofundar nesse assunto é bom até para uma vida profissional, uma carreira profissional aí nessa área. Mas o que acontece, galera? O estudo dessas coisas aqui de maneira solta, sem uma instituição, sem um estudo formal, também não leva a maioria das pessoas a quase lugar nenhum, né? Pode acontecer de uma ou outra pessoa ter sorte de alavancar, mas o ideal é que estude, seja qualquer assunto que for, de maneira formal, numa instituição e tal. Beleza, mas o que é que acontecia comigo, galera? Acho que na minha cabeça eu tinha aquela ideia de que, né, e foi engraçado que foi o tempo assim que eu sinto até hoje que foi o melhor tempo com Deus na minha vida, não pelo fato de eu estar desprezando o estudo ou por eu estar me contentando com minha ignorância, mas porque eu também tinha uma dedicação um pouco maior, um pouco mais especial com Deus. E de fato foi um momento diferente, né, da minha vida, da minha caminhada com Deus. E naquele tempo eu estudei muito a Bíblia, comecei a estudar, aprendi a tocar violão também, maior parte do tempo sozinho, outros momentos com pessoas da igreja que já tocavam, que já eram profissionais ali e tal, e me passaram também uma boa base. Beleza, eu aprendi. E aí eu fui morar lá na cidade de Salvador, aqui na Bahia, e eu fui dar aula de violão para um irmão. Esse irmão me ofereceu uma vaga na empresa que ele trabalhava, tinha uma vaga aberta lá, auxiliar administrativo, e eu fui trabalhar. Então veja, a importância de você não desprezar nem uma coisa nem outra. O fato do o irmão do Luiz Felipe já estar aprendendo alguma coisa pode ser a porta de entrada para outras coisas maravilhosas. Assim foi comigo, né? Eu aprendi a tocar violão dentro do contexto de igreja, claro que eu estava estudando em casa. E eu usei esse aprendizado, esse dom do tocar violão, para tocar no contexto de igreja, né? Foi lá que eu desabrochei, eu coloquei em prática esse aprendizado. Mas eu vou para Salvador, eu vou dar aula a alguém e essa pessoa me oferece uma vaga de emprego em sua empresa, beleza. Eu comecei a trabalhar nessa empresa e nessa empresa eu trabalhei 5 anos. E foi lá que Deus colocou colegas muito especiais e começaram a conversar comigo e abrir a minha mente de que eu precisava estudar, de que eu era muito inteligente e que eu deveria estudar, fazer o Enem. E que, cara, naquela época isso pra mim assim era meio estranho, porque eu, tipo, era uma coisa totalmente nova pra mim. Eu achava que se eu fizesse o Enem, que eu não ia conseguir, eu me achava burro, sabe, para esses assuntos. Eu achava que, assim, o meu ensino médio tinha sido muito conturbado e que eu não ia me sair bem. Eu tinha essa percepção, eu tinha essa concepção, que não ia me sair bem, que não ia ser legal eu fazer. Mas eu resolvi dar uma chance para aquela possibilidade. Aqueles colegas estavam conversando comigo, eles estavam dizendo: você é inteligente, você articula bem as coisas, você fala bem. Quando você fala da Bíblia, você fala bem sobre a Bíblia e tal. Você é inteligente, cara, vai lá, tenta. Cara, de fato, eu fiz Enem, resumindo, eu fiz Enem acho que umas 3 vezes. Eu já ganhei 2 bolsas 100% ProUni pelo Enem, sabe? 2 bolsas. Por que 2 bolsas? Porque um curso que eu comecei a fazer, que foi de contábeis, eu parei. No fim, ao longo do caminho eu percebi que não era o que eu queria. E depois eu iniciei outro curso, que foi o de teologia. Estou finalizando agora, esse ano, o curso de teologia. Não mais pelo Enem, mas pagando, né? Porque eu iniciei outro curso pagando, então não dava para não dava para continuar com a bolsa, por isso. O que eu quero dizer é o seguinte, cara, a gente tem uma ideia errada sobre a gente mesmo e que a gente não consegue, a gente se acha burro. O que eu posso dizer para vocês é que o hábito que eu tinha de estudar a Bíblia contribuiu muito para poder fazer essas provas do Enem, né? Porque muita coisa era interpretação de texto, a própria redação. Uma dessas vezes que eu fiz, eu tirei uma nota boa e consegui a bolsa, foi uma redação assim perfeita, tirei uma das melhores notas, eu não lembro aqui, mas foi uma das melhores notas que eu tirei em redação. E eu não esperava por isso, sabe? Eu achava que eu não era capaz. Então, eu não sei qual é o nome do irmão aí do Luiz, mas cara, se você estiver ouvindo esse vídeo, é isso, você não precisa ter medo de encarar as coisas. Se você se dedicar a estudar o básico ali, você se sai bem. Se você tiver um hábito de estudo da Bíblia, isso vai te ajudar e muito. Se você não tiver, comece agora, porque isso vai te ajudar muito. Porque você está lidando aqui com um texto de sabedoria,
E você vai começar, quando você começa a ler, você começa a estudar, você vai ser exposto a, a questões de estrutura textuais, de interpretação, né? As palavras você vai estar lendo, como é que escreve cada uma certinho. Você não vai perceber, mas automaticamente isso vai entrando em você, vai entrando em sua mente, vai fazendo parte aí ah, da sua mente, do seu intelecto. E você vai aprendendo. A gente, quando está na igreja, principalmente novo na fé, a gente tem uma ideia de que aquilo ali é um mundo fechado em si mesmo. E que se a gente sair um pouco daquilo ali, ou se dedicar a outras coisas, que a gente vai estar desagradando a Deus. Essa é uma ideia totalmente equivocada. E essa ideia é que desagrada a Deus, sabe? Deus não se agrada com a ideia de você estar o tempo todo dentro do templo religioso, dentro do local de oração, e não se dedica a outras coisas de sua vida, porque Deus quer te usar para além deste ambiente. Ele quer te usar para comunicar a pessoas que estão fora, que estão longe, para pessoas que estão no trabalho, para pessoas que estão na rua, para pessoas que estão ali em sua vizinhança. Ele quer te ensinar a conversar com elas. Ele quer te ensinar a estabelecer diálogo com pessoas que você sequer imaginou. E para isso você precisa abrir sua mente e estudar. Você precisa estudar além da Bíblia, você precisa estudar assuntos sobre ciência, sobre lógica, você precisa estudar sobre atualidades, até ciências sociais. Tem muitas coisas que a gente não concorda e tudo, mas a gente precisa estudar. Você precisa estudar tudo, cara. Beleza? Você precisa focar em outras coisas. A gente tem essa ideia de que estar numa vida dedicada a Deus é estar num ambiente sagrado e a gente tem que se isolar do mundo. Isso é um pensamento muito errôneo, cara, muito errôneo. Veja, por exemplo, é, lá em Lucas, Lucas 8, 1 a 3. Você vai ver que tinha mulheres que serviam Jesus com seus bens. Aí você pode falar para mim, mas Jesus mandou o jovem rico se desfazer de seus bens. Jesus tinha um objetivo específico com o jovem rico, porque Jesus sabia que ele estava pegado às coisas materiais. Então, por isso que Jesus mandou ele se desfazer dos bens. Não é que Jesus quer que todo mundo que vai servir a ele deixe os bens. Tanto é que essas mulheres aqui em Lucas 8, 1 a 3 serviam Jesus com seus bens. Eclesiastes 3, de 1 a 8 vai dizer pra gente que aqui nessa terra, nessa vida, há tempo para tudo. Inclusive lá, se você ler o texto, você vai ver que diz que há tempo até para juntar pedras e espalhar pedras. Não parece ser uma atividade lá muito significativa, né, que faça sentido. Mas talvez o objetivo do texto seja esse mesmo. Há tempo para tudo, cara. Imagine para coisas importantes como estudar, sabe? Tudo que a gente faz é para Deus. Não é só o estudar a Bíblia, só se ajoelhar e orar, e jejuar, e ir ao templo. Não. Todas as outras coisas que a gente faz é para a glória de Deus. Veja, por exemplo, em Provérbios 22, 29, uma exortação ali ao trabalho diligente. Em 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12, Paulo aconselha, ele manda que a gente trabalhe com nossas mãos para não ser peso para ninguém. E ele mesmo trabalhava fabricando tendas, era a profissão dele. Ele fabricava tendas justamente para não ser um peso para as pessoas às quais ele ministrava. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 2 e 9 e 2 Tessalonicenses 3, 7 a 9, que Paulo fala sobre o trabalho dele. E isso ele fazia com Priscila e Áquila, né? Os três tinham essa mesma profissão, tinha esse casal Priscila e Áquila, e Paulo se juntou a eles e eles trabalhavam juntos fabricando tendas. Então veja, a Bíblia não trata só do contexto religioso, espiritual, de você estar ali dentro, no templo ali, dando glória e estudando a Bíblia. Não é só isso, cara. A Bíblia ela é uma revelação sobre o ser humano completo, sobre espírito, alma e corpo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhes nas narinas o fôlego de vida. Ele foi feito alma vivente. Então, tudo compõe um homem. Tudo tem que estar, tudo muito bem cuidado, tudo tem que estar se alinhando para a glória de Deus. O próprio Paulo fala, né? Quer comais, quer bebais, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então, se você se dedica a uma profissão, como essa questão do som aí, meu irmão que está me ouvindo aí, eu não sei seu nome, né? Seu irmão, o nome do seu irmão que é o Luiz Felipe. Você está se dedicando a essa atividade do som e de design para fazer os banners da igreja, isso é uma profissão, cara. Se especialize nisso, estude isso. Faça o Enem, consiga uma bolsa para você conseguir um curso de design gráfico, para você se dedicar a isso aí. Por exemplo, o de som também, não sei se é mais se acha curso nessa área aí. Mas enfim, de design eu sei que tem. Faça um curso nessa área, especialize, é importante. Esses ambientes de igreja, uma coisa também que eu quero dizer. Isso aqui, eu tô sendo realista, não tô fazendo crítica barata. Eu aprendi muito. Foi um ambiente muito bom para eu aprender a deslanchar em relação à questão da música. Mas vou dizer uma coisa pra você.
na igreja que eu fazia parte antigamente, né? Hoje eu estou em outra denominação, mas nessa igreja que eu cresci e que eu aprendi, eu nunca recebi um centavo lá por qualquer trabalho que eu fizesse. Eu estou reclamando? Não, não estou reclamando. Estou dizendo o seguinte: deveria haver uma percepção, e isso que eu estou comentando, não é só eu que comento, não, já vi várias pessoas falar sobre isso. Deveria haver uma percepção de que aquela pessoa ali está se dedicando àquela função, àquele trabalho ali, apesar dela estar fazendo para Deus, de coração, mas ela deveria ser honrada. E os pastores, né, as organizações religiosas deveriam pensar: não, essas pessoas aqui estão dedicando um tempo grande da vida delas para poder estar ajudando aqui a congregação, ajudando este ambiente de culto. Vamos honrar essas pessoas, vamos dar um valor aqui, deixar claro para elas que não é um pagamento, não é uma remuneração, mas uma maneira de abençoar elas, incentivar para que, já que ela está dedicando esse tempo, incentivar para que elas continuem, ou comprar, nem que seja para comprar uma corda, né, do instrumento se quebrar, que até o instrumento era nosso mesmo, geralmente, no geral, né? Nem sempre tem vezes que os instrumentos realmente são da igreja, mas às vezes até quando quebra uma corda, o cara tem que colocar no seu bolso. E você vai crescendo e você vai percebendo que quanto mais você fica ali naquele ambiente, dependente daquele ambiente, mais você sofre, porque você precisaria estar pensando em você e em sua família, que provavelmente você vai constituir daqui a um tempo. Então você tem que se preparar para esse momento. Você tem que se preparar para quando chegar o momento de você ter que constituir uma família e você ter que ter um emprego para você dar uma boa vida para sua esposa, para seu filho, filha e para você mesmo. A igreja não vai arcar com isso. Deus não vai mandar anjo do céu para colocar dinheiro na sua conta. Você precisa estudar, você precisa cuidar de você, você precisa olhar para sua vida profissional, sua vida financeira, econômica, você precisa dar um jeito nisso aí. Não vai ter anjo do céu. Por mais que Deus te faça promessa, por mais que ele te ame, por mais que ele tenha morrido na cruz por você, não vai acontecer se você não se dedicar a estudar. Não vai. Não tem pra onde correr. Isso é uma realidade que eu tô dizendo. Você vai ter que perder cultos. Você vai ter que perder, às vezes, noites. Você vai ter que, às vezes, abdicar de entretenimento para você estudar e conseguir chegar no lugar que você tanto deseja. Para isso, não tem jeito. Você tem que se dedicar aos estudos. Ah, mas na Bíblia não fala nada de estudo especificamente. Tudo bem. A Bíblia, ela estava dentro de um contexto, de um momento cultural diferente. Ela fala sobre trabalho. Ela fala sobre ocupações que as pessoas tinham naquela época. Deus trabalhava com aquelas pessoas dentro da realidade delas, dentro do contexto delas. E ele faz isso em todas as épocas, em todas as eras, inclusive na nossa. Na nossa época, na nossa era, a gente conseguir um emprego minimamente digno, com um salário minimamente digno, a gente tem que estudar. Tempo de correr. Vou dar um texto para você que esclarece bem isso que eu tô falando aqui sobre estudos. Eclesiastes 10:10. Diz o seguinte, ó, Eclesiastes 10:10. Trabalhar com o machado sem corte exige muito esforço. Portanto, afie a lâmina. Esse é o valor da sabedoria. Ela o ajuda a ser bem-sucedido. O que é que isso significa? Vamos aplicar para aqui, para nossa realidade? Trabalhar com o machado sem corte exige muito mais esforço. Se você não estuda, você vai conseguir um trabalho braçal. E você vai ter que se esforçar muito, você vai cansar. E você vai ganhar muito pouco. Essa aplicação que eu fiz há um tempo atrás, quando eu vi esse versículo aqui, eu disse: não, cara, é esse versículo que tá falando disso para mim. Eu estou trabalhando com o machado cego. Então eu disse: não, agora eu vou afiar minha lâmina. E aí eu comecei a estudar, 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 estudar. Tem que estudar, cara. Você afia a lâmina para que você consiga um trabalho melhor, que você não precisa de muito esforço. Você estudou e você conseguiu algo melhor, numa área melhor, sem precisar ficar quebrando a cabeça. Ou melhor, sem precisar ficar cansando muito. Quebrar a cabeça todo ser humano vai, né? No sentido figurado. E todo trabalho você tem que pensar uma coisa, você tem que usar seu cérebro. Ou você não vai ficar cansadão, suadão, aquela coisa terrível, sabe? Você estudou e conseguiu algo melhor. E você ganha bem. Basicamente é isso. Esse texto se aplica a isso. Trabalhar com machado sem corte exige muito mais esforço. Portanto, afia a lâmina. Você só vai conseguir um trabalho com o qual você vai se realizar e você não vai cansar tanto se você se dedicar a estudar para chegar lá. Não tem para onde correr. É uma realidade na nossa época. Então, para você fazer uma faculdade, por exemplo, vai ter momentos que você não vai conseguir estar na igreja como você gostaria, né? Estar no templo como você gostaria. Mas assim, cara, o que eu posso dizer pra você é que a Bíblia não diz que você tem que estar dentro do tempo todos os dias. A única coisa que a Bíblia diz sobre isso é o seguinte, tá lá em Hebreus: não deixemos de nos reunir como irmãos, como é costume de alguns. Mas ela não diz que você tem que estar, quantas vezes tem que estar no templo, nessa reunião, na semana, por exemplo. Ela não diz. Então tem uma constância
no sentido de jamais deixar de estar com seus irmãos se reunindo, né, de estar tendo ali o alimento espiritual, porque é muito importante, eu sei disso. Mas você precisa se dedicar a essas outras coisas, porque no mundo que a gente vive, não tem como você ser alguém e ter uma vida minimamente confortável e dar uma vida minimamente confortável para sua família, se você não se dedicar a essas coisas. Estudo, para conseguir um trabalho melhor, um trabalho digno, certo? Quando eu falo digno, eu não estou dizendo que trabalhos braçais são indignos, mas eu estou dizendo que são trabalhos que a maioria das pessoas não querem. Que ninguém quer se matar muito e receber pouco. A realidade é essa. Então, se você quiser ter um trabalho que seja digno para você, no qual você vai se realizar, você tem que estudar, não tem para onde você correr dessa realidade. E não venha com essa história, que Jesus está voltando. Eu essa foi a maior desculpinha. Eu tenho até vergonha de dizer isso, mas isso foi uma desculpinha que eu usei muito. Jesus está voltando, para que estudar? No início da minha fé, quando a ignorância imperava sobre minha pessoa, né? Só que hoje em dia, graças a Deus, eu superei isso. Quando Jesus voltar, ele quer ver a gente trabalhando, quer ver a gente ocupado, não com a mente vazia. Não só em relação a coisas espirituais. Não, tem muita coisa boa na vida para a gente aproveitar, para a gente se ocupar. Não tem como você ser uma pessoa bem-sucedida se você não estudar. É triste que faltam pastores, faltam igrejas sérias para ter pessoas para te dizer isso, mas é a realidade da vida. Leve em conta o que eu estou dizendo aqui. Não é pro seu mal, não é para você ficar triste, não é para te dar sermão. Pelo contrário, eu já estive onde você está hoje e eu tive que repensar. Não estou ainda onde gostaria de estar, mas estou bem melhor e estou no caminho de coisas maiores. Esse ano eu estou me formando em teologia. Eu espero em breve que nessa área eu possa deslanchar, por exemplo. E tem outro curso que eu estou fazendo que é de análise e desenvolvimento de sistemas. Eu também pretendo nessa área também desenvolver alguma coisa. Mas eu tive que passar por um processo muito grande para chegar. Eu poderia já estar nesse momento. Eu gostaria hoje de estar nesse momento. E não estou, porque eu gastei muito tempo me iludindo de que bastava ser cristão e estar estudando a Bíblia e estar no ambiente de igreja e mais nada, e que eu ia ser bem sucedido. E isso foi um engano meu. É o engano de muita gente. Você precisa se dedicar a outros assuntos que são igualmente importantes. Deus não vem salvar só o seu espírito, ele vai salvar a sua pessoa toda, o seu ser humano completo, espiritual e corpo. Então entenda, tenha isso na sua mente, e aí você vai começar a mudar a sua visão de mundo e vai começar a ver quanto mais sentido faz o evangelho, quanto mais sentido faz as coisas de Deus, quando você tem essa visão holística, completa do seu ser. Inclusive, você vai entender que para você levar o evangelho, você precisa de dinheiro, por exemplo, né? Você levar a palavra para as pessoas com alcance maior, precisa de dinheiro para pagar energia elétrica, se você vai fazer isso via meio de comunicação digitais. Você precisa, não tem por onde correr. Você precisa de dinheiro para comprar um equipamento ou outro, certo? Então, não tem como separar. Tem gente que separa muito as coisas, e não é por aí. Então, cara, esse é o meu conselho. Continue se dedicando a Deus, que é muito importante, mas jamais se esqueça, jamais menospreze essa questão secular, né? Essa questão dos estudos, do trabalho. Isso é muito importante. Se você negligenciar isso, você está pecando. Porque Deus, ele quer pessoas ocupadas, pessoas dignas. Ele diz o seguinte até num contexto sobre o cuidado da família, por exemplo, e você provavelmente vai ter família se não já tiver. E para você ter família, você precisa ter o mínimo de condições financeiras para poder dar o sustento, dar uma vida melhor à sua família. Paulo diz o seguinte: aquele que despreza a sua família negou a fé e é pior que o infiel. Então, cara, esses textos estão clamando porque eu estou dizendo. Eu vou até pedir para você anotar aí, ó. Eu falei dos textos, mas eu vou recapitular para você anotar aí. Primeiro, afia a lâmina, que é Eclesiastes 10:10, para sua meditação. Eu li na versão NVT esse texto. Eu li para você também sobre as mulheres que serviam Jesus com seus bens, está em Lucas 8:1-3. Eu li também, eu mencionei Eclesiastes 3:1-8, que fala sobre que fala sobre o propósito, que fala sobre o tempo para todas as coisas, aqui em nossa vivência, na nossa vida aqui na Terra. Eu falei também que Paulo trabalhava para não ser um peso para a igreja, para o povo que ele ministrava a palavra. Isso está em 1 Tessalonicenses 2:9, 2 Tessalonicenses 3:7-9. E eu também falei sobre que tudo que fazemos é para a glória de Deus, não é só o que tem sentido estritamente espiritual. Então anote aí, Colossenses 3:23-24, 1 Coríntios 10:31. Eu falei sobre a exortação bíblica ao trabalho diligente, que está em Provérbios 22:29. E falei também sobre Paulo incentivando. Esse eu vou até ler, ó, Paulo dizendo que a gente tem que trabalhar, né?
A gente tem que trabalhar, ó. 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. Paulo mandou estudar, né? Mas no contexto da nossa época, as duas coisas estão interligadas, não tem como separar. Ninguém consegue um trabalho digno no sentido que já expliquei aqui, não vou explicar de novo. Ninguém consegue um trabalho digno se não estudar. 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos. Tá vendo? Esses assuntos aqui, ele não está falando de assuntos espirituais, senão ele não falaria seus próprios assuntos. E trabalhando com suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. Assim, os que são de fora respeitarão seu modo de viver, e vocês não terão de depender de outros. Então, Paulo está falando claramente de você ter uma vida em que você cuida dos seus assuntos, que você estuda, que você trabalha. E isso é uma forma de testemunho cristão. A ideia que Paulo está passando aqui é essa. Essa vida em que você cuida de seus assuntos e você se dedica ao trabalho, ao estudo, e por isso você tem uma vida tranquila e exemplar. Isso é uma forma de testemunho cristão. As pessoas vão olhar para você e dizer, não, realmente esse cara aí, ele é um exemplo, né? Ele é cristão. E olha só como ele vive. É um cara estudado, é um cara trabalhador. Então isso é digno, cara. Não despreze trabalho, porque ambiente de igreja às vezes parece que fomenta isso, né? Do cara menosprezar o estudo, não o trabalho. O trabalho, ele geralmente é ok. Mas estudos, parece que esses ambientes, às vezes, parece que tapa os olhos do cara pra isso. Isso é ruim. Estude, velho. Estude, é importante demais, beleza? Tenha como exemplo. Eu sou um cara que também já tive assim, já pensei assim, que o estudar não tinha tanta importância assim, que Jesus estava voltando, né? Não sei, não tô dizendo que esse é o seu pensamento, mas era o que acontecia em minha mente. E eu quebrei a cara por isso, velho. Hoje eu deveria estar muito bem. Tá vendo aqui esse canal meu no YouTube? Tá vendo a qualidade do vídeo? Tá vendo que não é muito bom? Eu queria melhorar isso aqui. Se eu tivesse estudado antes, eu já estaria com isso aqui bem melhor. Esse canal estaria bem melhor, bem maior. Porque eu estaria com um emprego muito maior, muito melhor. E isso não ia ser problema pra mim comprar equipamento. O som seria bem melhor, o cenário. Eu já estaria com outros canais, fazendo coisas bem maiores. Mas eu não priorizei os estudos. Então isso vai ficar um pouco lá mais pra frente. Beleza? Então eu espero que eu tenha deixado claro que essa mensagem chegue até você de uma maneira muito assim respeitosa, que você não me entenda mal. É para todos aí que estão passando por essa mesma situação, beleza? Trabalho, estudo, estudo, trabalho. O cristão precisa dessas duas coisas.